Vamos de mais uma fofoquinha sobre as minhas leituras do ano passado e vamos falar dos livros do que eu abandonei. E é isso, gente, porque eu não tenho medo nenhum de abandonar livro. Desde o início da minha era de leitora, da minha carreira de leitora, eu sempre abandonei livros, gente. Eu nunca tive dificuldades. Então, se eu começo a ler um negócio e eu não tô gostando, eu já jogo desconteio, entendeu? E é isso. E assim, pro ano passado, gente, eu abandonei tanto livro que eu tô até com medo de gravar esse vídeo, porque vai ter tanto livro que eu vou ter que botar a capa aqui no vídeo que... Senhor, meu Deus, oh, meu Deus. Mas é isso, gente. Vamos então invadir o meu Scooby pra gente falar sobre estes livros que eu abandonei no ano passado. E não foram poucos, gente. Qualquer coisinha... Eu não quero mais esse livro, vou abandonar. Gente, I'm sorry, tá? Mas cada um tem um motivo diferente. Então, assim, eu vou explicar o porquê que eu abandonei o livro. Não vou só dizer, abandonei esse livro. Não, vai ter explicação. Calma, não vem tacar pedra em mim também, não. Antes de você tacar pedra em mim, porque eu tô dizendo que eu abandonei determinado livro, você espera eu dizer o porquê, tá? Hein? E é isso, gente. Bora ver quais livros que eu abandonei no ano passado. E você me diga nos comentários quais que você abandonou, porque eu quero saber dessa fofoca, tá, gente? Porque, né? Nem sempre todo livro que a gente começa a ler que a gente termina. Tem gente que termina, né, gente? Eu gostaria de saber o que se passa na cabeça desse povo que não consegue abandonar um livro. Gente, conte a mim, você aqui é uma pessoa que não consegue começar um livro e parar de ler. Tipo, tu não tá gostando e mesmo assim tu continua lendo. Me diga, o que se passa na sua mente? Como é que tá, tu dá conta? Porque eu não dou conta, gente. É muito difícil eu ler um livro que eu não tô gostando dele. Muito difícil. Mas vamos começar, né, com essa fofocaiada toda. Eu já tô aqui no meu Scooby. E vamos começar com um livro que, assim, não foi o primeiro que eu abandonei. Mas, assim, eu vou começar do final pro começo. Se é que vocês me entendem. Mas, enfim, o Scooby também aqui não marca do jeito certo, né, gente? Então, não tem como eu saber. Mas um dos livros que eu abandonei no ano passado é A Paciente Silenciosa. E assim, gente, eu abandonei esse livro porque eu tentei ler ele por 3 vezes. Mas assim, eu vi que, tipo, o livro era bom, tá, gente? Que a história era boa, que eu iria gostar do livro. Só que, não sei, parece que eu já não tava na vibe de ler aquele livro. Eu acho que eu peguei ele muito pro final do ano pra ler, e aí eu já não tava querendo muito ler, gente, porque vai chegar no final de ano, não sei, parece que vai dar uma preguiça de ler, parece que eu desaprendo a ler, parece que começa a me querer brotar uma ressaca literária do nada, aí eu vi que não ia fluir, gente, eu vi que não ia fluir, e que se fluísse, se eu conseguisse chegar no final do livro, eu iria odiar o livro, entendeu? Que eu não iria gostar do livro, então eu preferi não forçar a barra e deixar pra pegar o livro em algum outro momento. Eu pego ele e leio, sabe? Eu não vou realmente me forçar com algo, com um livro, né? Que eu sei que tem potencial de eu gostar. Então por que eu vou forçar a barra pra depois eu rodear o livro? Não tem necessidade, né, gente? Então eu abandonei. Mas eu abandonei sim, pensando em pegar ele depois, tá? E aí, deixa eu ver qual outro livro que eu abandonei. Não, esse daqui já tem muito tempo que eu abandonei. Também tem... gente, peraí, eu vou ter que pegar. Eu tenho alguns livros aqui que eu abandonei que tem na minha casa. Peraí que eu vou pegar esse. Que eu sempre esqueço de pegar, gente. Nossa senhora, eu vou pegar e depois eu mostro pra vocês. Que se eu for ir pegar junto com vocês, aí eu vou ficar enrolando, tá? Então, peraí. Agora eu peguei, gente, os livros que eu tenho em My House e que eu abandonei no ano passado. Vamos começar com este daqui. Feliz para Sempre, da Kiera Cass, né, que é um livro que tem os contos de A Seleção. E assim, gente, eu abandonei esse livro porque, assim, não sei, gente, eu acho que eu passei da vibe de A Seleção, sabe? E assim, eu quero concluir essa série e me falta ler Feliz para Sempre e A Coroa, porque eu li A Herdeira antes de ler Feliz para Sempre, eu fiquei até perdida, mas eu fui ler Feliz para Sempre. E não sei, gente, eu acho que eu não cheguei a terminar o primeiro conto também, né? O primeiro conto é A Rainha. Não, eu não terminei. E assim, gente... não sei, gente, eu acho que eu perdi o timing desse livro, sabe? Não sei, eu fui ler, eu achei meio chato. Não sei, eu acho que eu perdi o timing. Então, de repente eu pego um audiobook pra poder concluir isso aqui, porque...
Acho que não vai. Não sei, gente. Eu não sei se é porque eu não tô interessada em saber dessas histórias aqui, né, gente? Porque eu li a Herdeira não tem nem muito tempo e eu gostei. Aí eu vi que do negócio do Feliz para Sempre, eu falei assim, nossa, vou ler primeiro pra depois ler a Coroa, pra, não sei, voz da minha cabeça. Aí eu não li a Coroa, mas agora eu tô achando que eu vou ler a Coroa logo e vou deixar esse daqui pra ver se eu escuto o audiobook pra ver se vai, porque realmente não foi pra mim, gente. Eu tive que abandonar o livro. E é isso. Um beijo da Anitta. Mas enfim, gente. Abandonei! E é isso. Não me sinto mal por ter abandonado. E é isso. Enfim, gente. Qual que foi o outro livro que eu abandonei? Não, esse livro aqui foi ano retrasado. Ah, tá. Gente, eu abandonei esse livro. Ai, eu acho que eu até mandei ele pro sebo e não me sinto mal, gente, que é o livro Bom Dia, Espírito Santo, do Benny Hinn, que eu estava a ler o livro. Na verdade, esse daqui eu acho que eu fiquei e eu mandei o outro embora, que seria a sequência ali, a duologia do livro, que é Bom Dia, Espírito Santo e Bem-vindo, Espírito Santo, que eram os dois livros. Eu não lembro se eu peguei e fiquei com esse e levei o outro pro sebo. Mas, assim, gente, não sei. Eu vi alguns comentários e tal sobre esse autor e o livro dele, né? E aí eu fiquei meio com o pé atrás. E eu fiquei com mais pé atrás ainda, porque o próprio autor, se eu não me engano, ele fala sobre esses livros que ele escreveu, né? E tal, anos atrás, e que ele fala que ele não concorda com muita coisa que ele escreveu e que, tipo, aquilo ali nem faz mais sentido pra ele e que tem coisas ali que são erradas do ponto de vista, acho que teológico e bíblico, não sei. Eu não sei explicar direito pra vocês, porque eu não concluí a leitura do livro também. E não sei, gente, eu não quis seguir com a leitura. E olha que esse livro eu comprei, tá, gente? Eu comprei os dois livros aqui na Americanas da minha City. Comprei os dois, eu paguei 30 nos dois. 30 nos dois, não, cada um foi 30, né? 30 esse e 30 o outro. Mas eu acabei abandonando, gente. Não, sabe? Não quis seguir, gente. Eu acho que assim, se eu quiser aprender mais sobre o Espírito Santo, eu tenho a Bíblia para poder ler. Eu não preciso ler um livro assim, escrito por uma outra pessoa aleatória aí, que eu, sei lá, que eu nem conheço, né? Pra poder conhecer sobre o Espírito Santo. Então, eu preferi abandonar e não seguir com a leitura, sabe? E assim, conversando com o meu amigo Espírito Santo, eu tive esse insight de não seguir com a leitura. E é isso, gente. Abandonei, não, sem dó nem piedade. Mandei pro seu também sem dó nem piedade. E é isso, gente. Vamos pro próximo, que é o livro Um Veneno Doce e Sombrio, que é a continuação de Uma Magia Destilada em Veneno, né, que é uma duologia. E eu abandonei esse livro, gente, porque eu acho que eu deixei passar muito tempo depois de ter lido o primeiro livro para poder ler esse daqui. E eu acho que eu perdi um pouco da história do primeiro livro, sabe? E eu acho que eu vou precisar reler o primeiro livro para poder ler esse daqui. Então eu tive que abandonar porque eu não tava engajando com a história, sabe? Então foi melhor eu abandonar para depois eu pegar ele e ler ele depois de reler o outro, porque realmente não tava engajando, gente. Então eu acho que eu vou reler o outro, ou não sei, vou ver o que eu faço antes de pegar esse daqui para tentar ler ele de novo, porque realmente não tava engatando. E como não tava engatando, eu preferi abandonar e não continuar, não me forçar a ler, para que eu não odiasse o livro, né, gente? E é isso. Abandonei, gente, só abandonei. Aí, outro livro que eu abandonei, gente, que é O Mar de Monstros, que é a sequência de Percy Jackson, né? Eu abandonei, gente, simplesmente pelo fato de que eu tava ouvindo audiobook e eu esqueci que eu tava ouvindo audiobook e eu abandonei porque, não sei, não sei, gente. Eu não sei. Eu sei que eu tava escutando, tava gostando muito. Aí, tipo, eu sou meio 880, eu começo um audiobook, tipo, termino ele em 2, 3 dias, ou até mesmo no mesmo dia, né, devoro ele, ou eu pego o trem e esqueço que eu tô ouvindo, que eu tô lendo, e fica por isso mesmo. E eu acho que foi mais pra esse lado, de que eu esqueci que eu tava lendo, ficou por isso mesmo, e eu não quis continuar. Não sei, gente. Eu acho que foi isso. Ai, gente, vou fazer o que, né? Agora, eu não tô lembrada desse outro livro aqui.
se foi um livro que eu tentei ler, histórico de leitura. Não, foi de 2024, então não é. Então tá certo. As vozes da minha cabeça estão dizendo certo, não foi do ano passado. Enfim, outro livro que eu abandonei no ano passado, gente. Ai, que eu fiquei meio arrependida de ter comprado ele depois, que eu peguei pra ler e não fluiu. Lovecraft, né, que é essa edição narrativa de horror do Lovecraft. Essa capa é muito bonita, tá, gente? Mas assim, não sei, gente, eu peguei o livro pra ler, ele é muito fininho, gente, é muito bonito o livro. Ele tem 202 páginas, gente, ele é muito lindo, muito fininho. E ele vai ter aqui algumas histórias do Lovecraft, eu acho que são 5 histórias do Lovecraft. Só que assim, gente, eu não sei, eu não consegui engajar com a escrita, gente. Eu comecei a ler, não sei, parecia que eu tava lendo um artigo, sabe? Um artigo científico de alguma coisa que eu também não sei o que é. Então, por este motivo, eu resolvi abandonar ele. Porque eu quero gostar do livro, mas não sei. Não curti tanto, gente. Comecei a ler e não curti, e eu abandonei. Não sei, gente. Não sei, vou tentar reler ele de novo e aí vamos ver. Qualquer coisa, se eu ver que não tá fluindo, eu parto pros audiobooks do autor, né, das histórias. E é isso. Fazer o que, né? A vida nem sempre é feita de livros bonitos que são bons e que a gente consegue ler. E é isso. Outro livro, gente, que eu abandonei sem dó nem piedade. E eu acho que assim, gente, o fato de eu ter abandonado ele é muito pela forma de escrita deste livro, que é um livro que eu não tô acostumada a ler livros neste formato. Então, eu abandonei, eu acho que é por isso. Que é o livro Born Cartolo. Gente, eu já tentei ler esse livro várias e várias vezes, e é uma história que não é ruim, é uma história interessante, sabe? Eu sinto que a história vai ser legal, que eu vou gostar. Só que como é uma história, né, em quadrinhos, HQ, não sei como é que fala, eu não sei, não consegui ler. De repente, se for um livro físico, eu consigo, mas como é e-book, né, que eu tenho só o e-book do livro, não sei, não engajei com a história, gente, não consegui fazer a leitura fluir, então eu tive que abandonar. E é uma pena, gente, porque não sei, a história tava sendo legal, eu tava vendo que eu ia curtir, mas antes eu abandonando um livro porque eu tô achando ele bom, mas eu tô achando que eu não vou gostar, do que eu lendo ele, forçando a leitura e depois odiando o livro simplesmente porque eu forcei a leitura. E é isso, gente. Abandonei. Agora, esse daqui, gente, me deu uma certa dor no coração de ter abandonado. E, gente, eu tô até com medo, porque eu acho que, sei lá, foi meu dinheiro jogado no mato com esse livro. Morrer jamais. Que, gente, eu peguei esse livro pra ler no ano passado. E, sério, pra mim foi uma decepção, porque o livro, ele tem uma história boa, tá? Tem uma história legal. A história realmente é muito boa, gente. Eu acho que é uma temática muito legal, só que a forma como o livro foi escrito, a história está sendo contada, eu não gostei. Eu não curti. Sabe? Eu não gostei da escrita. A história, sim, é boa, mas a escrita, não. Aí lascou com tudo, né, gente? E é pra acabar com o Piquitos Goiás. Porque como que eu leio um livro que a história tá sendo boa, mas a escrita não? Não tá tendo jeito, né, gente? E não tem audiobook desse livro. Como é que eu vou fazer? Não sei. E tem outro livro do autor aqui na minha casa pra eu poder ler, que eu acho que segue a mesma vibe desse livro aqui. E eu não sei o que eu vou fazer, né? Porque... gente, eu tenho uma raiva quando o autor, ele cria uma história muito boa, mas com a escrita muito boa, muito ruim, sabe? Com a forma de contar que não funciona. Me dá muito ódio, porque eu quero ler o livro e o empecilho pra mim ler é a forma de escrita, é a forma de contar a história. Que é destreza, né? Que é destreza. Outro livro, gente, que eu abandonei e que tem motivos muito bons pra me ter abandonado, que é o livro Rei do Inverno, que aí vai seguir as crônicas, né, do Rei Arthur. E eu tava amando o livro, tá, gente? Só que não sei, gente, eu tava ouvindo o audiobook dele
lá na Audible, e o audiobook é muito bom, por sinal. Só que eu acho que é um livro que ele tem muitos personagens, tipo assim, tem muitos personagens mesmo. E é muita coisa acontecendo, e eu acho que eu tava me confundindo muito com relação aos personagens e os acontecimentos. Principalmente os personagens, gente. Eu tava confundindo os personagens, eu não tava sabendo quem que era quem, da onde que tinha vindo aquela pessoa, que não sei o que, não sei o que. Gente, eu não tava entendendo porcaria nenhuma. Aí eu falei, gente, é um livro que eu tô vendo que eu vou gostar, só que eu não tô entendendo porcaria nenhuma, então eu vou abandonar. E aí eu vou tentar auxiliar depois, né, futuramente, não sei se esse ano vai fluir, o livro, né, no e-book com o audiobook pra ver se vai funcionar, porque realmente, gente, socorro, Deus, socorro, Deus. Fez uma confusão muito grande na minha cabeça e eu não consegui ler. E é isso, gente. Ai, meu Deus. Outro livro que eu abandonei, gente, que é o livro As Andorinhas de um Continente em Chamas, que é o primeiro livro aí da trilogia. E outra não, eu nem comecei a falar, eu tô falando já e outra. Primeiramente, eu abandonei o livro, não porque o livro tava sendo ruim. Eu gostei do livro ali, do início do livro, né? É um livro que eu vi que iria ser de distopia, né? Que iria pra essa vibe de distopia. Eu estava gostando bastante. Só que eu estava lendo ele pelo Kindle Unlimited, e aí não sei o que foi, que para nós da minha cabeça eu não continuei lendo. E assim, gente, como é uma trilogia, eu acho que só tem o primeiro livro. Aí eu falei, gente, eu não quero ler o primeiro livro, pra depois não ter os outros livros, e eu ficar surtando querendo ler os outros, e não tem. Então, eu preferi abandonar, esperar a menina, a autora, escrever os outros 2 livros, e aí, sim, eu lerei o livro todo de uma vez pra ler os outros 2, porque, ai, gente, eu não tenho paciência pra ficar esperando o livro lançar, não. Eu gosto de pegar o livro e ler trem tudo de uma vez, sabe? Ter todos os livros e aí eu leio. Porque eu não tenho paciência pra ficar esperando o negócio. Até mesmo porque eu não tenho memória também, não, gente. Se eu pegar o livro, o primeiro livro da série, e ler ele agora, aí, só no ano que vem pra lançar o segundo, pra me ler, pra depois lá no outro ano, lançar o terceiro livro, gente, eu já vou ter esquecido tudo. Não vou lembrar de nada, né, de pitibiriba, vai fazer com que eu odeie o livro, entendeu? Então, eu prefiro esperar tudo ficar prontinho e depois eu ler, porque senão eu vou esquecer tudo mesmo, gente. Eu tenho memória de Dory, entendeu? Memória de pombo, eu não lembro. Então, foi melhor assim, tá? Até mesmo pra própria autora, porque senão eu ia querer falar mal dela. E é isso. Agora, gente, também. Ah, tá. É porque mudou a capa do livro. Gente, esse livro aqui foi foda, viu? Porque eu abandonei ele em 70% do livro. Gente, já falta um pouco pra me terminar. Que é o livro A Noiva do Carpinteiro. Gente, é um livro que, assim, a temática do livro é muito boa. É uma vibe meio releitura de A Cinderela, né? Reconto de A Cinderela. De uma forma bem diferente e tal. E eu gostei da forma como o livro tava sendo. Da história, sabe? Eu gostei da história que a autora criou. Só que assim, a forma como a autora escreveu, o que estava sendo contado, gente, era uma coisa muito adolescente. Muito adolescentizado a história do livro. Ixi, Maria, peraí. Eu li esse livro, foi no ano passado? Ih, não, gente, foi no ano retrasado, disfarça, foi em 2024. Enfim, as minhas opiniões continuam valendo. Muito adolescente. E corta essa parte e vamos pro próximo. Gente, outro livro que eu abandonei, e eu não abandonei de abandonar. É porque, tipo, eu tava lendo no Kindle Unlimited, a assinatura acabou, e aí eu não continuei lendo. Não, mentira, esse livro também eu acho que é de 2024. É de 2024. Nossa, meu Deus. Vocês sabem que a minha memória não presta, gente. Tô pegando o livro de 2024 pra falar. Só faltam Dorinhas também, isso aí é de 2024, né? Não, 2025 mesmo. Nossa, gente, meu Deus, como que eu não consigo lembrar dessas coisas? E esse livro aqui que tá sem capa? Gente, por que tem que a capa, o Scooby tirar a capa dos livros? Não entendi. Enfim, outro livro que eu abandonei, gente, é o livro Eu Sou a Lenda, que eu estava lendo, tava ouvindo o audiobook dele, tava gostando bastante, mas aí eu abandonei ele, gente, porque, sim, gente, porque eu tava gostando dele e, não sei, gente, eu acho que tava mais pro final do ano, eu tava meio que, tipo, meio saturada de ler, e aí eu preferi abandonar porque eu... Gente, quando eu tô assim, se eu pego o livro pra ler, eu acabo não gostando dele. Ou eu odeio o livro, ou eu, tipo, acho ele muito mediano, sabe? Então, pra não correr o risco, eu preferi abandonar. Eu prefiro abandonar quando tá num caso assim, gente, porque aí não corre o risco de eu criticar o livro e abandonar ele, simplesmente porque o livro não tava fluindo, sabe? Então, eu acho bem melhor. Aí, outro livro que eu abandonei, gente, que assim... Ai, gente, não sei. A história, ela é uma história que não é ruim, é uma história que é legal. Ela tem potencial, só que não sei, gente. Eu acho que tava meio arrastada. Que é o livro Mãe. Sim, Mãe. Ele é uma distopia e ele é uma história bem legal, sabe? Só que não sei, gente. Eu acho que tava, assim, com muito potencial e o potencial acho que não tava sendo utilizado
todo, sabe? E não sei, não... Ai, gente, não sei, eu preferi abandonar, sabe? Ai, não sei. Abandonei, gente, abandonei e não me sinto mal por ter abandonado, tá? Aí eu gostaria que a autora reescrevesse de uma forma melhorzinha pra eu poder ler. Não sei, quem sabe eu não peguei e leia depois e ame, né? Enfim, eu sou cheia dessas coisas. Aí outro livro que eu abandonei, gente, meio polêmico ele. Mas fazer o que, né, gente? Eu abandonei. Chama de Ferro. O segundo livro aí de Quarta Asa. Gente, não sei. Eu comecei a ler o livro. Eu não sei, gente, sei lá, eu tava meio de saco cheio. E não deu, gente, não deu. Não deu. Eu abandonei porque... Não sei, gente. Ai, não sei explicar não, mas... Ai, eu não sei. Eu fiquei meio de saco cheio, meio... Tipo, enfadada da história, do livro, e não quis ler. Simplesmente abandonei. E vai ficar por isso mesmo, gente. Né? Nem sei o que eu vou fazer com relação à série de livros de Quarta Asa, gente. Tô pensando ainda, então tá abandonado. Mas eu estou pensando o que eu vou fazer com relação a essa série de livros que eu comecei, né? Tenho que ver o que eu farei, se eu continuarei ou não. Mas é isso. Aí vamos para um livro, gente, que eu abandonei por motivos de que eu tava lendo o e-book e agora eu quero o livro físico, né? Trazendo isso pra exemplificar, e eu não tenho o livro físico, enquanto eu não tiver, eu não lerei ele. É o livro Porque Você Dança Quando Anda. Gente, esse livro, eu acho que ele é muito bom, sabe? Eu tava lendo ele, eu abandonei ele, tá até aqui, ó, 20% do livro, mas não é porque o livro é ruim, muito pelo contrário, porque o livro é muito bom, e como eu não tenho ele na edição física, eu quero ele na edição física, gente. Eu abandonei ele porque eu simplesmente quero ele na edição física pra poder ler ele do início até o fim. Porque esse é um livro pra me ler no físico, não pra me ler no digital. Então, eu abandonei por causa disso. Se alguém quiser me dar esse livro de presente, tô aceitando, tá, gente? Você pode mandar pra minha casa que eu não vou achar ruim, mas sério. Eu abandonei simplesmente por esse fato. Que raiva. Aí, o outro livro, gente, que eu abandonei, assim... Abandonei já quase na metade do livro, porque... A gente falaram tão bem do livro, e aí eu fui ler e eu fiquei caçando o que era bom no livro. Porque eu não encontrei. Imagens estranhas do autor lá japonês, não sei das contas, gente. Ai, gente, não sei, gente, não gostei. Não tava fluindo pra mim, gente. Acho que assim, até que a primeira história do primeiro desenho lá até tinha sido boa. A segunda, mais ou menos, mas aí foi indo, gente. Nossa, não tava fluindo, gente, não tava indo. Eu tava, ai, não sei, eu tava me perdendo no meio do caminho da história. Não sei, não gostei, gente. Não consegui seguir, sabe, gente? Eu fiquei engasgada no meio ali da história, nesses 42% do livro. E aí eu falei, quer saber, eu vou abandonar. E aí, se por acaso em algum outro momento eu tiver vontade de pegar o livro pra ler, eu pego. Mas abandonei e não sinto remorso. E é isso, gente. Eu não achei o livro tudo isso que a galera tava falando, não. Eu achei muito, muito, muito confuso, tá? E muito sem sentido. E é isso. Abandonei. Aí, outro livro que eu abandonei, porque eu tava achando que, assim, o núcleo de personagens era muito grande, gente. Tinha tanto personagem que eu não sabia de onde tava surgindo esse tanto de gente. O Poderoso Chefão. Gente, pelo amor de Deus, que tanto de personagem que tem nesse livro, gente. É tanta gente ligada ao Don Corleone, não sei quem que é sobrinho de não sei quem, que é meio aparentado dele, é o sobrinho dele de verdade, a filha, que não sei o que, primo, tio, tataraneto. Gente, pelo amor de Deus, tanta gente que eu não tava entendendo nada, gente. Eu tava pensando, gente, sabe? Eu ia lendo e eu pensando, gente, quem que é essa pessoa? De onde que ela surgiu? Quem que é? E também parece que esse homem era parente de todo mundo. Eu fiquei, gente, eu não tô entendendo nada. Não sei quem que é essa caralhada de gente. Vou abandonar o livro, vou pegar outro momento, porque eu não tô entendendo nada. Quem que é esse povo? Aí eu simplesmente abandonei, porque eu não tava conhecendo a galera, não tava entendendo quem que era. Abandonei, gente. Preferi abandonar, porque assim, o livro tava bom, a gente tava gostando do livro. Um livro que eu acho que tem potencial pra mim gostar, mas... Ai, gente, assim... Muito personagem pra minha cabeça. Ai, preferi abandonar, gente. E é isso. Aí, outro livro que eu abandonei, gente, porque assim... Não sei, gente, o livro, ele parece ser muito bom, mas ao mesmo tempo ele é meio chato. Fim de Festa, da Renata Wolff. Gente, pelo amor de Deus, é um livro que, assim... Ele tem micro contos ali dentro do livro e tal, e... Eu não entendi muito bem... Como que iriam se encaixar os contos, mas assim, eu tava lendo... Tava gostando, mas não sei, tava meio enfadonho o livro, sabe? Eu tava lendo assim, aí começava a me dar sono.
Aí eu falei, quer saber, eu vou abandonar. E aí eu abandonei. Eu tenho ele lá no Scooby. Mas no Scooby. No Esquilo, gente. Porque agora Scooby e Esquilo tá junto, né, gente? Enfim, confundindo os negócios. Eu tenho ele lá no Esquilo. Não sei se eu continuarei lendo, gente. Se eu pegarei pra ler outra vez, mas abandonei. Aí, gente, outro livro que eu abandonei por motivos de... Eu tava, já no final do ano, tava querendo ler ele meio que correndo pra poder concluir o negócio, mas eu falei, não, calma, Ana, vamos devagar. E aí eu abandonei pra mim não surtar, que é o livro Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, né, gente? O famoso Catinga dos Pássaros e das Serpentes, que é o quarto livro aí de Jogos Vorazes, que eu acho que vai falar sobre o Presidente Snow, né? Então, não sei, gente. Eu preferi abandonar, porque eu acho que eu tava querendo engolir tudo muito rápido, e eu acho que iria me fazer mal se eu tivesse engolido todos os livros, né, do universo de Jogos Vorazes de uma vez. Então, eu preferi abandonar e ler ele esse ano, sabe? Só isso, gente. É um livro que eu vou ler, mas eu não queria ler naquele momento. E aí eu abandonei. E é isso. Tem o audiobook dele também lá na Audible. E um outro livro que eu abandonei, gente, que assim, eu não sei porque também que eu abandonei. Não, mas mentira, esse livro foi esse ano, não foi não? A gente, pior que não tem histórico de leitura. E aqui podia marcar, né, a data de quando a gente começa a ler o livro. Não, mas eu acho que foi no ano passado, sim, mesmo, que eu comecei a ler o livro e abandonei. Que é o livro No Espaço Entre Nós, que é um livro dramatizado lá dentro da Audible. Eu acho que ele ia sair do negócio da Audible. Eu acho que era no final de dezembro. Ou é no final agora de janeiro, eu tô confundindo, que eu tava lendo esse livro agora em janeiro. E não sei, gente, mas eu acho que é isso mesmo, que ele ia sair da Audible no final de dezembro. E aí eu comecei a ler ele e a história tava sendo legal, gente, sabe? Tava achando bom. Mas sei lá, gente, tava meio enrolando os negócios, sabe? E aí eu preferi abandonar. Mas a história tava sendo legal, interessante e, não sei, a dramatização também tava sendo muito boa, mas eu abandonei, gente. E é isso, sem remorso algum. E são esses, gente, os livros que eu abandonei no ano passado. Bastante livro, né, gente? E não me arrependo de ter abandonado nenhum, gente. Sério, não me arrependo mesmo. E eu não tenho dificuldade nenhuma com abandonar livro, gente. Realmente, não tenho dificuldade. Pra mim, é muito simples e muito fácil abandonar livro. É como, sabe, comer alguma coisa ali que eu provar, né? Alguma coisa ali, alguma comida. E eu não gostar muito daquela comida e eu falar, não vou comer, vou dar ele pra outra pessoa comer. E simplesmente eu não como aquela comida quando eu não gosto dela. E eu fiz isso com esses livros. Eu trato muito livro assim, sabe, gente? Se eu começar um livro ali, já nas primeiras páginas, eu já não gostar, nas primeiras linhas, eu já abandono. Nem sempre significa que eu vou abandonar o livro, tipo, de uma vez, que eu nunca mais vou pegar naquele livro pra poder ler. Não. Não é bem assim que a banda toca. Mas, quando eu pego um livro assim que eu abandono, existem chances de eu voltar a ler aquele livro, assim como existem chances de eu não querer voltar. E tá tudo bem, sabe, gente? Tá tudo bem. É assim que as coisas funcionam. E é sobre isso, gente. Nem sempre você tem que ler um livro do início até o fim, somente porque você começou. Às vezes você não tá nem na vibe daquele livro, e aí você se força a ler e você odeia o livro. Mas de repente, se você pegar aquele mesmo livro que você agora não tá na vibe pra ler, e você ler ele em outro momento que você realmente estiver na vibe do livro, você vai gostar. Então, eu sou muito disso, sabe? E é isso que rege a minha vida de leitora, a minha carreira de leitora desde os meados de quando eu comecei a ler lá em 2017. E é isso, gente. Esses foram os livros que eu abandonei. Me conta quais que foi os livros que você abandonou no ano passado. E é isso. Se tem facilidade ou dificuldade de abandonar livro, me conte também. É isso. Um beijo pra vocês, fiquem com o Pai do Céu e até o próximo vídeo. Fui!